Olá, olá, meus amigos do canal Laura na Austrália. Nós estamos hoje aqui com um tema muito diferente de todos que nós já fizemos aqui. Quer dizer, não, os temas eles não são diferentes, eles meio que vão se encontrar. Mas eu estou aqui a pedido dos alunos da Escola Délcio em Diadema. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso com a professora Mônica Catusato, uma amiga pessoal minha. É uma disciplina que não é tão nova assim, das escolas estaduais de São Paulo. Elas são chamadas, acho que eletivas, né, amor? Me corrija se eu estiver errado, quando a gente tiver a chance. Mas seria algo nesse campo aí, né? São matérias, são optativas, né? Eu acho que na minha época eram chamadas optativas. Então são matérias que não são, claro, elas são interligadas, né? Matemática, geografia, ciência, ciências naturais. São matérias que o aluno escolhe na área de atuação que ele vai escolher no futuro para o seu futuro profissional. Como um futuro profissional. Me desculpa, pessoal, eu acabei chegando no meu trabalho, eu falo o dia inteiro inglês. E aí agora, vocês podem rir de mim, mas é verdade. Eu tenho que ligar a chave aqui agora e falar em português. Então, se eu misturar, se eu esquecer alguma palavra, me perdoe. Então, esse vídeo, como eu comecei falando, ele vai ser um pouco diferente. Eu vou responder perguntas de duas turmas da professora Mônica, da Escola Délcio, ali na região do Taboão, em Diadema, ou não ali, aí, porque você é alunos da Escola Estadual Délcio, estará assistindo no canal do YouTube as respostas para as perguntas que você fez. Então vamos lá? Vamos começar? Eu achei mais fácil ouvir a professora Mônica, porque ela me mandou todos os áudios, né, com as perguntas, e aí eu vou respondendo. É muito mais fácil do que eu tentar lembrar, né, são muitas perguntas e são de duas salas. Então, eu vou começar aqui com a sala oitavo ano A. Deixa eu só checar se é isso mesmo. Oitavo A, isso mesmo. Então, a gente tem aqui algumas perguntas lá. Ela ficou muito feliz porque parabéns, em primeiro lugar, meus queridos alunos do oitavo A. A professora Mônica está muito feliz com o interesse de vocês, né, pelo esforço, pelas perguntas que foram feitas. Eu fiquei muito feliz. Perguntas super inteligentes, são perguntas super apropriadas para o nosso encontro. Então vamos lá, vamos começar, que eu acho que é com Lorena. Lorena, o que você mais gosta de fazer? Então, Lorena, o que eu gosto de fazer? É um pouco geral essa pergunta, mas eu gosto de muitas coisas. Gosto de viajar. Por isso eu estou aqui muito longe do Brasil. Gosto de fazer amigos, gosto de trabalhar, sempre gostei de estudar, gosto de línguas, eu gosto de explorar lugares mais remotos, como a cidade que eu estou. Gosto de comer comidas diferentes, né? Assim, eu gosto de explorar culturas, né? Então, eu acho que a sua pergunta é legal, porque aí eu consigo, de repente, começa a fazer sentido porque que eu saí do Brasil, sendo um país riquíssimo também em cultura, país riquíssimo em beleza, mas era a minha cultura e eu já conhecia bem a minha cultura, então eu quis conhecer algo diferente, né, viver uma experiência diferente, ter oportunidades de vida diferentes, então por isso que eu vim para a Austrália. Obrigada, Lorena. Davi, quantos anos demorou para você ficar fluente em inglês? Boa pergunta. Olha, durou um tempinho. Eu me lembro que eu fiz aqueles cursos, né? Fiz FISC, acho que o primeiro curso que eu fiz foi o FISC. Eu fiz um outro curso lá que era junto computação e inglês. Aprendi alguma coisa, todos eles eu aprendi alguma coisa, mas falar fluentemente eu ainda não falava. Eu fui agregando conhecimento, tá? Você não joga fora o que você aprende. Você vai aprendendo ali. E o FISC, ele tinha uma metodologia de repetição. Repetir, né? E aí, depois, eu fiz o curso de letras e eu aprendi muito. Eu tive 3 professores de inglês, diferentes abordagens, né? Um era só de literatura, outro era só de gramática, uma só de fonologia, né? Só de pronúncia. Tive essa oportunidade também na minha faculdade de letras, que eu saí formada professora de inglês e português, então eu aprendi bastante inglês lá, mas eu ainda não era fluente, eu não saí da faculdade fluente. Vocês vão ver, eu tenho um e-book escrito, eu tô tentando correr aqui para tentar responder todo mundo, tá? Mas se eu não conseguir responder todo mundo nesse vídeo, eu prometo que farei quantos vídeos forem necessários para eu conseguir responder todo mundo. Foi assim, eu fui fazendo aqueles cursos, né, esses cursos de inglês, e aí depois, de novo na faculdade, eu aprendi bastante, também não saí fluente, mas saí com uma bagagem enorme, já não era mais rasa. Depois eu fui para cultura inglesa, não quero fazer aqui propaganda, mas
cultura inglesa, uma escola muito boa, só que ela é muito cara. E eu, por ser professora do estado, eu tive bolsa. Então eu consegui, não terminar, mas consegui muito conhecimento. E ela é muito focada no inglês britânico, né? Mas inglês é inglês, gente. Se você consegue se comunicar em americano, você consegue entender o australiano e o inglês britânico, você não tem tanto problema assim. E aí eu passei uma experiência em Londres, também me ajudou no meu inglês, também não voltei a melhor faladora, mas voltei muito melhor, entendendo mais, falando mais, já me comunicando muito, já não passava mais fome, né? Bom, eu já cheguei falando na Inglaterra, na verdade, mas ainda precisava aprender muita coisa. Então foi assim, aos poucos, né? E depois eu peguei muito gosto, eu tinha pressa, peguei gosto pela língua, totalmente focada, né? Eu estudava e eu dava aula, eu estudava inglês e eu dava aula de inglês. Tinha muita coisa que eu mesmo como professora eu não sabia, eu fui aprendendo. E aí eu fui ficando melhor a cada dia. Então depois dessa experiência de Londres, eu continuei estudando na cultura inglesa, e depois da cultura inglesa eu viajava, né? Eu podia viajar. E aí nas minhas viagens, que eram viagens internacionais, mesmo que para a Itália, por exemplo, eu praticava inglês. Aí vocês devem ficar se perguntando, mas a gente não tem dinheiro para ficar viajando. Mas eu vou te falar a verdade, que grande parte do meu aprendizado de língua inglesa dependeu mais de mim do que qualquer curso que eu paguei, ou que eu consegui bolsa. Eu assistia filmes, sempre gostei de músicas internacionais, eu pegava aqueles encartes que ainda era CD e eu lia, eu cantava e eu lia para pegar a pronúncia certa, ouvindo e repetindo ali, lendo, porque eu sou uma visual, né? Eu preciso ler, escutar para poder entender e praticar. Como professora e como aluna também, eu hoje sei que todos nós aprendemos de forma diferente, então por isso que como professora eu gosto de variar a minha metodologia de ensino para garantir que todo mundo vai entender o que eu estou falando, né? Então se você não entende de um jeito, você vai entender de outro. É isso, então aí quando eu vi eu já estava falando inglês. E quando eu comecei, eu sempre falo isso para meus amigos, né? Que quando eu lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a ler em português, quando eu era criança, ainda, né, nos meus altos 6, 7 anos, eu sentia que eu era uma cega, que agora eu enxergava. Quando eu comecei a entender inglês, foi um outro sentimento. Nossa, eu tô entendendo. Parecendo que eu era surda, agora eu passei a ouvir. Então, a sensação é incrível quando você começa a entender o que eles falam. Eu comecei a falar mais do que eu entendia. Então, eu conseguia sempre, a minha pronúncia sempre foi melhor do que a minha audição na língua inglesa. Hoje, eu tenho todos os, né, eu escrevo inglês, eu falo inglês, eu escuto bem inglês e é isso. Então, eu sou hoje uma pessoa fluente no inglês. Professora, é porque você mora na Austrália? Olha, eu posso garantir que tem gente que mora aqui há muito mais anos do que eu, estou aqui há 7 anos. Eu conheço gente que mora pelo menos o dobro e não fala tão bem inglês. Então, faltou um pouco de interesse, faltou alguma coisa, né? E se acomodou. É possível morar tanto tempo num país e não... as pessoas se comunicam, elas conseguem se comunicar, mas elas não têm uma proficiência. É porque às vezes porque casou com um australiano, ele entende, a família, todo mundo entende, mas não fala aquele inglês limpo, aquele inglês bonito, né? Como que eu posso dizer? Eu não quero parecer arrogante falando, mas